Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, graça e paz, que o seu coração esteja tomado pelas bênçãos amorosas do céu, nesta hora, pelo amor misericordioso de Deus. Convido você a se aproximar da beleza da Palavra de Deus, o Evangelho, que a Igreja nos propõe para esse dia, acolhendo e acompanhando também a reflexão. Depois, faça também a experiência de partilhar esta reflexão com outras pessoas, mandando para elas o link desta reflexão e fazendo a experiência de evangelizar também através da partilha dessas reflexões. Vamos escutar o Evangelho, acolhendo a palavra santa de Deus, Evangelho segundo Mateus 19, 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então, como é que Moisés mandou da certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo que quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A escuta do Evangelho sempre nos impulsiona a sermos pessoas melhores. Sempre quando ouvimos a palavra, nós devemos nos perguntar o que essa palavra tem a dizer a mim, a minha vida, na realidade na qual nós estamos, lembrando que a palavra de Deus ela fala a nós em nossa realidade. E também nós devemos nos perguntar o que podemos fazer a partir do que nós ouvimos da palavra de Deus, o que podemos fazer para manifestar cada vez mais em nossas vidas a vontade amorosa do Senhor. Hoje o Evangelho nos fala de um questionamento que é feito a Jesus, e o evangelista faz questão de dizer que as pessoas que perguntam a Jesus, que fazem essa pergunta a Jesus, o faz para tentá-lo. Então a pergunta é feita para tentar Jesus. E a pergunta é se é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo. E a resposta de Jesus ela está baseada naquilo que é o propósito de Deus para a vida relacional entre um homem e uma mulher, né? Que ninguém deve separar aquilo que Deus uniu, né? E que se alguém faz a experiência de dar carta de divórcio e junta-se com outra pessoa, está cometendo adultério. É interessante a gente perceber que a pergunta ela é uma pergunta marcada por uma questão cultural, né? O homem podia dar a carta de divórcio à mulher por qualquer motivo. Na história, as motivações para o divórcio elas foram se tornando cada vez mais fúteis, né? Então, se uma mulher, por exemplo, ela queimasse a comida em um dia, o homem podia ter a atitude de dar a ela a carta de divórcio. Então, a pergunta ela é marcada por essa realidade, né? O homem podia fazer isso. E Jesus, então, ele vai dizer que um homem que assim o faz e começa a conviver com outra mulher está cometendo adultério. Ele não tem o direito, ele não tem só direitos, mas ele tem deveres também.
É Jesus dizendo: olha, cuidado, porque essa lei permissiva em relação ao homem, ela deve ser também acompanhada de uma responsabilização ao homem quando ele faz as coisas que não deve. E isso nós também devemos ter no nosso tempo, né? Todo mundo tem direitos, mas tem também deveres. E assim como os homens têm direitos, as mulheres também têm. E nós precisamos colocar isso muito claro nessa sociedade muitas vezes machista que nós ainda vivemos, onde os direitos que são dados aos homens parecem ser maiores do que os direitos que são dados às mulheres. E aí Jesus, então, para poder falar dessa relação, ele vai ao Primeiro Testamento. Ele diz: olha, no princípio não foi assim. Deus criou o homem e a mulher para que vivessem em plenitude a união, tornando-se uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separe. Então, uma só carne, né, que faz acontecer entre o homem e a mulher que celebram o matrimônio, faz também com que esta união ela se torne plena e plenificada e deva ser plenificada no amor, né, dos esposos, e vai encontrar a sua plena realização na partilha de vida com os filhos e com a sociedade na qual ele está inserida. Depois, Jesus vai dizer que Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do coração, porque os homens se fecharam ao amor, então se permitiu o divórcio, mas no princípio não foi assim. E o que é que nós devemos viver? É viver o princípio. E qual é o princípio? No princípio está o amor. Então, aqueles que se unem por amor verdadeiro encontram as condições necessárias para bem viver este encontro, este relacionamento até o fim, desde que se abram a cada dia ao amor. Aqueles que foram unidos pelo Senhor, unidos pelo amor, terão também as capacidades vindas do próprio amor e do próprio Senhor para poder continuar vivendo a união que celebraram. Então, que nós busquemos ouvir com mais atenção a palavra e que não façamos da palavra de Deus uma palavra de concessões, onde a gente aceita aquilo que nos convém, mas que abracemos com amor o propósito de Deus e coloquemos em prática a sua vontade em nossas vidas. E que aquilo que o amor uniu se abra sempre mais o amor para ter a possibilidade de continuar unidos até o fim. E que a bênção amorosa de Deus desça e permaneça sobre todos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fica com Deus, que a graça amorosa dele tome sempre conta do seu coração.